aquele livro que você leu, releu, leu, aquele livro que você teve que deixar ele um pouco de lado e pegar um outro livro para compreender. Depois você volta nele de novo. Resumo é importante você fazer. Resumir. Você teve período que você ficou bastante tempo à procura de dados, de informações naquele livro. Então, chegou a hora de você transmitir ali para o papel aquilo que você realmente compreendeu. Se você compreendeu determinada matéria, você consegue fazer resumo. Você consegue fazer o resumo porque você compreendeu a matéria, você compreendeu o assunto, compreendeu o tema, você respeitou a ideia ali do autor, você concordou ali com o autor em manter ali a ideia dele ali, você respeitou ali a ideia daquele determinado autor e você produziu um texto. Claro, você modificou as pontuações, mas resumo, você pode modificar as pontuações, mas você pode modificar as palavras, porém, contudo, todavia, o sentido tem que ser o mesmo, gente. É a regra do resumo. O sentido tem que ser o mesmo. Então, o que é um resumo? O resumo é quando você tira palavras que são palavras semelhantes, palavras repetidas, você tira palavras que você observa que se você for tirar não faz sentido. Se você for retirar a palavra, não vai ser ruim para você. Não vai te prejudicar no resumo. Então, se você vê que você não vai te prejudicar no resumo, você pode tirar essa palavra. A palavra genérica, né? Se tiver lá, por exemplo, ali uma palavra ali, por exemplo, tem várias palavras, né? Várias palavras. Você pode substituir por uma palavra genérica. Não tem problema, você pode substituir por uma palavra genérica. Por exemplo, se você for falar, comprei lápis, borracha, apontador, caneta, você pode dizer que você comprou, por exemplo, material escolar. É assim que é, por exemplo, um texto original. O texto original, conforme eu havia dito desde o início, que o autor, ele não vai economizar palavra, porque ele quer fidelizar o leitor, ele quer o elo, ele quer que o leitor compre mais livro, que indique. Então, se ele produzir mais palavras ali no texto original, para ele é melhor. Por que é melhor para ele? Porque o leitor, ele vai perceber que o autor, ele tem muito conhecimento, ele é um bom autor. Então, quanto mais ele produzir palavras, que é o texto original, quanto mais o autor produzir palavras, para ele é melhor. Agora, para quem vai produzir um resumo, ele tem que cortar, ele tem que diminuir palavras, ele tem que retirar palavras, mas vai manter o sentido original do texto. Então, por exemplo, se no texto original tiver lá,
comprar lápis, borracha, apontador, caderno. Você que vai fazer um resumo do texto original, você vai dizer: comprou material escolar. Você reduziu? É você reduzir, por exemplo, se um autor ele escrever, por exemplo, adjetivo, locução adjetiva. Se ele for escrever locução adjetiva, você vai reduzir. Por quê? O autor, na verdade, ele escreve a locução adjetiva para dar uma estética no texto, para o texto ficar mais elegante. Mas você que vai fazer resumo, você vai cortar, você vai tirar, você não vai deixar a locução adjetiva. A locução adjetiva, por exemplo, amor de mãe, no texto original, vai estar escrito lá no texto original. Amor de mãe, amor de pai, no texto original. Você que vai resumir, você vai dizer amor materno, amor paterno. É resumo. Então, se você for observar que tiver uma enumeração de termos, o que você vai fazer? Todos esses termos, você vai unir, você vai unificar. Você vai unificar. Como que você vai unificar? Você vai fazer, vai tornar-se um, igual que eu fiz. Caderno, lápis, borracha, eu unifiquei e ficou material escolar. Você vai tornar algo genérico. Tá? Então, o que é o resumo? O resumo é você obedecer às regras de texto do autor, a ideia dele, e você diminuir as palavras, cortar as palavras, retirar as palavras. Resumo é você produzir, é você respeitar a ideia do autor, e no momento que você quiser, você pode retirar algumas palavras ou você pode acrescentar. Resumir funciona dessa forma. Resumo, ele é impessoal. Por que ele é impessoal? Porque você não pode colocar a sua opinião. Você não pode colocar a sua opinião na ideia do autor. Você não pode fazer isso. Agora, o autor ele pode ali atribuir opinião. Então, o resumo, ele é impessoal. Você faz ali o resumo, põe a ideia do autor, ele é objetivo, tem concisão, tem as regras gramaticais, tem oração coordenada, subordinada, tem sintaxe, semântica, tem também os adjetivos. É um texto, o resumo. Resumir é você pegar ali toda a ideia do autor, tá?
Então, você pegar ali todas aquelas informações ali e você pegar o tema, pegar o assunto e transmitir tudo aquilo que o autor ele transmitiu ali naquele papel. Resumir significa responsabilidade, porque você vai seguir fielmente a ideia do autor. O objetivo do resumo é informação. O objetivo do resumo é informação. É você informar a ideia do autor, a intenção dele